E eu estudava por questões, principalmente porque eu precisava saber se aquela era uma matéria que valeria a pena estudar ou não, né? Se eu poderia passar pra frente. E aí, como é que eu fazia? Gente, eu, assim, depois eu descobri que isso tem até um nome, tá? Mas vou explicar como é que é. Eu fazia ali, né? Eu tô falando 30, gente, porque eu usava 30 questões, tá? Se quiser fazer mais ou menos, mas assim, eu indico no mínimo 30. Quando eu via que eu não acertei 70%, eu pegava as questões que eu errei e as questões que eu acertei, mas foi por chute, assim, e lia o comentário dessa questão lá embaixo, sabe? Por que que aquela ali não era a correta, e lia também qual era a correta e a explicação do porquê que aquilo era certo. Porque geralmente nessas explicações já tem um pouquinho falando do conceito ali, do que você precisa saber, né? E aí, gente, parecia mágica, assim, ó, ficava tudo na minha cabeça. Tudo. Assim, eu conseguia aprender mesmo. Porque aí depois que eu tinha estudado, que eu tinha lido ali aqueles comentários daquelas questões, aí eu passava para uma outra matéria, via, né, fazia 30 questões de outra matéria e voltava na anterior e fazia mais 30 questões dela. E assim, quase sempre aumentava bastante, sabe? Já teve vezes de, por exemplo, eu saber 50 e poucos por cento e aí aumentar para 60 ou para 65, sim. Mas nunca aconteceu de, assim, de dar a mesma quantidade de acertos. Eu sempre acertava mais. E aí eu descobri que isso tem um motivo. Porque tem um método de estudos que chama Learning by Guessing, que é assim, aprendizado pela adivinhação. Que aí o seu cérebro, ele vai percorrer toda a sua memória de longo prazo relacionada àquele assunto para saber se você tem condições de resolver ou não, de responder ou não aquela questão, né? Então o caminho pro longo prazo do seu cérebro fica aberto, porque ele tá louco, desesperado, o cérebro não gosta de não saber algo, sabe? De não conseguir adivinhar ou não conseguir ter a informação necessária. E ele vai abrir ali o caminho para sua memória de longo prazo. E aí o que acontece? Se em seguida desse momento que você viu que você errou a questão, você vai lá e lê o porquê e como que você poderia ter acertado, lê o porquê que você errou, então o cérebro descobriu que o caminho não é aquele, e qual é o caminho correto, a chance é maior do cérebro ir lá e guardar na memória de longo prazo, porque ele viu que foi algo assim, que ele gastou energia para saber de onde vem a resposta daquilo ali e não conseguiu. Então, o que ele entendeu? Isso aqui é importante para eu guardar. É diferente de você só ler passivamente. O que é uma crase? O que é uma ínclise? O que é uma mesóclise? Quem foi Vygotsky? O que ele falava? Entendeu? Então, quando você faz a questão primeiro, erra, e aí sim você vê o porquê que você errou, qual é a resposta correta, a chance de ficar salvo lá na sua memória de longo prazo é muito maior do que se você simplesmente ler e depois fazer questões, sabe? Você economiza um tempo danado com isso.